A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam bem-vindos esta noite. Sou o pastor Guilherme Ávila. Hoje nós estamos completando aqui a nossa quinta aula e vamos falar hoje sobre santo e profano. Eu quero te convidar aí no seu lugar, na sua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem ou assistindo, fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e eu quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite estarmos reunidos no Teu nome e te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo entre em ação, Pai, em nosso favor. Te pedimos, ó Deus, que Ele nos ajude a abrir o nosso coração, a nossa mente, o entendimento, meu Deus, meu Pai, para desfrutarmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Clamamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nesta noite o Teu Espírito leve a nossa mente cativa à obediência à Tua palavra e que nós possamos voltar para dentro do Teu coração, Senhor Jesus, e sermos transformados, Pai, de dentro para fora, fluindo como um rio de águas vivas. E de glória em glória, Senhor, a cada um de nós venhamos ser transformados para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que está escrita no livro de Jeremias, capítulo de número 35. Jeremias, um homem, um profeta, foi levantado por Deus para abrir os olhos de uma nação, trazer de volta o coração do povo de Deus ao coração do nosso Deus. E Deus, ele libera sentenças e recompensas neste texto. E Deus fala com Jeremias, versículo de número 1, dizendo assim, capítulo 35, versículo de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jeremias nos dias do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabistas e fala com eles. Leva-os à casa do Senhor, a uma das recâmeras, e dai-lhes vinho de beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabistas, levei à casa do Senhor, as recâmeras do filho de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a cama de Maacéias, filho de Sulum, guarda das vestimentas. E pus diante da casa dos filhos dos recabistas taças cheias de vinho, e disse-lhe: bebei todos. Amém? Eu quero trazer para você o contexto dessa palavra. Os recabistas aqui, eles eram descendentes de Jonadab, e Recabe. Eles eram levitas, uma tribo de levitas, sacerdotes do Senhor, e eles haviam recebido uma ordem dos seus pais, dos seus líderes, mentores espirituais. Nessa noite eu quero falar com você sobre santo e profano, aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus rejeita e aquilo que Deus aceita, Dentro do contexto aqui, Judá, ele estava vivendo um período ao qual nós estamos também vivendo nos nossos dias, um período de embriaguez, onde que as pessoas estão perdendo a consciência, a noção do que estão fazendo, do que estão falando no altar do Senhor, Muitas vezes não é por falta de conhecimento, muitas vezes é por causa da mistura de um evangelho diluído, muitas vezes é por causa das influências externas, das pressões externas, é a religiosidade, é o secularismo, são as políticas, que estão sendo influenciadas mais dentro da igreja. Você observa que no tempo de Elias, Deus separa Elias e esconde ele para um tempo determinado, para uma grande obra na nação de Israel. E também ao mesmo tempo, ele, na casa do rei Acabe, ele separa um homem, um outro profeta,
ali ao qual ele estava envolvido, inserido dentro do sistema. Elias recebe uma direção de Deus para ele se esconder. Deus fala para ele: Elias, eu vou te usar, eu vou fazer de você um referencial na nação. Imagine você recebe uma palavra dessa, você se alegra, você fica feliz, você fica contente, mas quando Deus termina de dizer: agora você vai e se esconde, né? Vai para a beira do rio e fica lá, bebe da água do rio, e eu vou te alimentar com os corvos, bebe lá até o rio secar, né? Então ele fica um período bastante longo ali, onde que a nação estava se prostituindo com outros deuses, estava dando voz, estava dando ouvido a outros deuses, a influências, a perseguições, né? Jezabel estava matando e caçando os profetas. Em contrapartida, Deus esconde um outro profeta, né? Obadias estava escondido debaixo do nariz do próprio rei de Jezabel, do rei Acabe, e ele estava envolvido no sistema, mas com uma grande diferença. Ele estava inserido no sistema, mas não se deixava ser influenciado e nem ser pressionado por Jezabel e por Acabe. O que me assusta nesses dois textos, dessas duas histórias, desses personagens, não é aquele que Deus vai usar para a nação, é aquele que, mesmo inserido no sistema religioso pagão, né, onde que a mistura de santo com profano, ele teve a capacidade de não se corromper, ele teve a capacidade de permanecer puro, íntegro, e ainda assim alimentando profetas, né? Estava lá Elias na caverna, reclamando da sua vida, reclamando dos seus problemas, das suas perseguições, das suas guerras, e aí Deus fala para ele: olha, ainda existem 7.000 que não se dobraram, né? Esses 7.000, eles estavam sendo alimentados por esse profeta que estava inserido no reinado do rei Acabe. Mas nós vemos aqui agora uma outra realidade. Judá, o povo de Deus, que era para ser o povo convertido, né? O povo crente, estava se envolvendo com tantas outras coisas, e não só se envolvendo com o secularismo, com a política, ou seja, a troca de favores, né? Eles também não estavam dando mais ouvidos para o que Deus estava falando. É um momento de embriaguez do povo de Deus, da igreja, dos ministros do altar do Senhor, ao qual, quando Deus quer falar, ele não pode mais agora encontrar um ouvido e um coração, e uma boca que fale e seja fiel à visão e à direção, aos mandamentos, ou seja, a ordem e os direcionamentos que Deus está liberando sobre a nação. E você olha para o texto aqui e você vê Jeremias é levantado por Deus para anunciar uma sentença e uma recompensa, usando referenciais de Deus na terra, homens, pessoas que não se corromperam com o sistema. Eu quero, antes de concluir o texto, falar uma experiência que eu tive uma certa vez. Eu estava na casa do meu pai, em Brasília, e o meu filho mais novo, Samuel, na época estava assistindo um programa na televisão do Animal Planet. E aquele programa naquele dia falava de cientistas, né? Biólogos marinhos que estavam estudando, pesquisando e explorando as fossas marianas, né? Que é o lugar mais profundo da Terra, são abismos com mais de 12.000 metros de profundidade. Mas eles chegaram a uma certa profundidade com um submarino, e dali eles não desceram mais devido à pressão externa, à pressão da água. E ali em diante eles enviaram robôs com cabos para que eles pudessem filmar, né, com lâmpadas, com lanternas, para filmar ali a vida e estudar a vida marinha naquela profundidade. Você já deve ter visto algo parecido na televisão. E quando eles chegaram lá no mais profundo abismo, eles se surpreenderam porque encontraram um micro-organismo, encontraram peixes, né? E eles viram um peixe que você já deve ter visto, um peixinho que na ponta da sua cabeça ele tem uma pontinha assim que é
brilha naquela escuridão, atraindo a presa, né, a presa atraindo para poder se alimentar. E eles estavam ali, o cientista, e quando eles se perguntaram um para o outro, eu ouvi o Espírito falando no meu coração, presta atenção. Um cientista perguntou para o outro, como que é possível um peixe que é mais frágil do que o ser humano, que não tem uma densidade óssea como nós humanos, que não tem uma resistência maior à pressão do mar, da água, da profundidade, e ele está ali fora, vivendo naturalmente, como se nada tivesse acontecendo. E o outro cientista respondeu para ele, o biólogo marinho respondeu assim, que aquele peixe, para ele não fazia diferença nenhuma a pressão externa, porque ele exercia de fora, de dentro para fora, maior pressão do que de fora para dentro. E aquilo ali me fez refletir sobre a vida cristã nos nossos dias, no presente século em que estamos vivendo, uma certa embriaguez da igreja brasileira, né? E você observa, me faz refletir quando, por exemplo, em Êxodo 32, quando Moisés subiu ao monte e ele estava ali por vários dias recebendo a palavra de Deus, recebendo os mandamentos do Senhor, e Moisés havia deixado o seu irmão Arão como líder da nação por um breve espaço de tempo. Você observa que naquele texto, na ausência de um líder, de alguém que direciona, de alguém que ouve a voz do Senhor, e outras pessoas que não ouvem a voz do Senhor, na ausência de um líder, Arão foi pressionado pelo povo, porque o povo questionou, dizendo, olha, esse teu Moisés morreu, faz muitos dias que ele subiu ao monte e não retornou, Deus o abandonou. E ali eles começam a pressionar a Arão para que Arão fizesse um novo Deus, e Arão cedeu à pressão, construindo um bezerro de ouro. E o interessante é que na sua fala ele pronuncia-se a nação dizendo assim, vamos adorar esse nosso Deus, esse novo Deus, esse Deus ao qual tirou vocês do Egito. E ele se impressiona porque o povo realmente adora. E quando ele vê que toda aquela nação estava adorando ali, ele põe a mão na consciência e para e pensa, é verdade, nós hoje pecamos, mas o Senhor é bom, amanhã nós vamos apregoar um jejum e certamente nosso Deus vai perdoar. E você vê que a embriaguez de Arão foi a ausência do seu líder. Não que ele não tivesse um referencial, não que ele não tivesse experiências, não que ele não conhecesse. Você observa várias vezes, Arão experimentou do sobrenatural, dos sinais que estavam sobre a vida de Moisés, ou seja, ele era participante ativo do ministério de Moisés. E aqui eu vejo Jeremias sendo levantado por Deus, não só como profeta, mas como um alerta, como uma voz profética para um tempo de arrependimento. E você observa dentro do contexto aqui que muito antes de Jeremias ser levantado para abrir os olhos e os ouvidos, o coração da nação, Jeremias, anunciando a palavra do Senhor, diz que o povo já foi alertado anteriormente por pastores, por profetas, por intercessores que na madrugada buscam o Senhor. E mesmo assim eles não estavam dando ouvidos a Deus. Eles estavam misturando o santo com o profano. Você observa também na história os dois filhos de Eli, eles estavam profanando a ordem e a maneira de se conduzir diante do serviço da casa do Senhor, diante da arca. Eles estavam fazendo do jeito dele. Você vê mais tarde, numa outra geração, Davi tentando trazer a arca da aliança para a cidade, né, tirando da casa de Abinadab, e ele tenta levar para a cidade, e Uzá e Aiô, os filhos, os levitas que estavam conduzindo a arca da aliança de Deus, eles estavam conduzindo de uma maneira de uma adoração pagã, ou seja, da maneira como que eles receberam a arca que foi enviada de volta do templo, né, dos filisteus, numa carroça. Eles estavam assentados sobre a carroça conduzindo a arca do Senhor, e eles chegaram num determinado lugar onde que o texto da palavra de Deus diz que, chegando à eira de Nacon,
os bois tropeçaram e a arca caiu, e os Aiô colocaram as suas mãos para tentar segurar a arca, e ali Deus partiu, matou eles. Davi ficou angustiado pelo que Deus havia feito, porque a intenção era correta, mas a maneira estava errada. E ele não sabia, ele declara assim, quando ele consulta os anciãos, ele diz assim: olha, é bom a gente trazer a arca do Senhor para a nação, porque desde os dias de Saul nós não buscamos Deus, né? Nós não estávamos diante da arca. Então você observa que a questão não é a intenção pode ser boa, pode ser nobre, mas os meios, né, não justificam os fins, como fala o velho ditado, que os fins não justificam os meios. Ou seja, a maneira como que se conduzia a arca não era da maneira correta. Eles estavam se conduzindo com a glória de Deus e a presença da arca ali de uma forma de uma adoração pagã. E eu olho dentro do contexto de Jeremias 35, o povo estava vivendo, a nação estava vivendo de uma forma pagã, profana, misturando o santo com o profano. E Deus fala para Jeremias, vai à casa dos recabistas, os filhos de Recabe, os filhos de Jonadab, porque esses homens, esta família, esta geração, na ausência, na morte do seu líder, na ausência dos seus pais espirituais, ministeriais, eles deram continuidade na visão e na direção que Deus havia dado para eles. Você vê aqui Elias agora também, quando ele encontra Eliseu já estava trabalhando, estava na casa de profetas, e Deus o chamou agora para andar à sombra do ministério do profeta Elias. Mas Elias começa a anunciar: olha, o Senhor vai me levar, fica aqui. E Eliseu dizendo: tão somente, Senhor, eu irei contigo, eu não vou te abandonar, irei para onde que tu fores. E em determinado momento Eliseu é perguntado, é questionado: o que é que você quer, Eliseu? Ele fala: eu quero a porção dobrada que é do teu espírito, que recaia sobre minha vida. E Elias responde: dura coisa, difícil foi o que você me pediu. Você pediu uma coisa muito difícil. E ele dá um questionamento: se você vir a capa, quando eu estiver subindo, porque no início da caminhada Elias passou, viu Eliseu trabalhando, arando a terra, e veio até ele e colocou a capa sobre ele. E agora Elias fala para ele que agora as coisas não vão ser mais fáceis como eram antes. Ninguém vai vir, vai chegar e vai colocar a capa em você. Agora você vai ter que correr atrás. Você vai ter que dar continuidade daquilo que Deus tem colocado na minha vida, com porção dobrada. Ou seja, dar continuidade na visão que Deus deu para a nação com porção dobrada. Ou seja, a continuidade da sequência na direção, na visão que Deus tem dado para uma nação é o mais importante. Ou seja, os fins não justificam os meios. E hoje em dia nós vivemos uma embriaguez da igreja, uma mistura de santo com profano, como diz no versículo, no capítulo 24 do livro de Salmos, que fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Ou seja, não é para qualquer um, não é de qualquer jeito, entende? É para aquele que se separa, é para aquele que obedece. E sendo assim, eu quero dar sequência aqui no texto para que a gente possa entender aonde que o Senhor está querendo abrir os nossos olhos. Jeremias, então, obedecendo a voz do Senhor, foi até a casa, na família desses levitas, desses sacerdotes do Senhor, e deu ordem para que eles entrassem na casa de Deus. Imagine você, Jeremias chega no meio do culto e leva uma equipe de louvor inteirinha, ministros do altar, ministros de Deus, e na presença de todos ele oferece vinho, oferece bebida
para que eles bebam, para que eles se embriaguem. E olha a resposta que eles deram ao chamado de Jeremias. Versículo de número 6 fala assim: mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu uma ordem, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, e também não edificareis casa, e não semeareis sementes, e nem plantareis vinha, e nem possuireis as vinhas, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais em tenda sobre muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Eu quero ler só a primeira parte do versículo de número 8, que fala assim: e obedecendo a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos e nem nossas filhas. Você observa que o avô, o pai, os líderes daquela geração deu ordem para que os filhos e os netos, as esposas, as noras, se mantivessem sóbrios, ou seja, atentos, alertas, vigilantes, observando e detectando todo o mal, né? Olha o que Jesus orienta os seus discípulos, dizendo uma palavra que fala bem assim: que ele enviaria os discípulos, os apóstolos, como ovelhas no meio dos lobos, mas era para que eles se mantivessem alertas como a serpente, mais puro como a pomba, mantendo a pureza e alerta como a serpente. O que quer dizer a serpente? A serpente, a cobra, ela detecta o mal e ela foge. E olha como que é interessante, a Bíblia diz que é fugir da aparência do mal. Jeremias então chega no meio do culto com aquela equipe de louvor e oferece para eles, sem combinar nada, né? Sem falar para eles o porquê. Talvez não foram lá para cantar, não foram lá para pregar, mas foram lá porque o profeta da nação, ao qual eles reconheciam, estava os convocando, e chegando lá na tentativa de dissuadi-lo, ou seja, de impor pressão, ou que aqueles homens e mulheres, ministros do altar, se mantivessem íntegro à direção que o seu líder havia dado. Eles, diante da congregação, eles disseram: nós não vamos beber, nós não vamos nos embriagar, nós não vamos misturar santo com profano, porque assim nos ordenou nossos pais, os nossos líderes, os nossos referenciais. Ou seja, então versículo de número 12 fala assim: então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Quando Jeremias fez isso, e mediante da congregação, a resposta foi que eles não iam beber. Versículo de número 12, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dizem aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: não aceitareis instrução para ouvirdes a minha palavra? Deus estava perguntando por que eles não estavam aceitando as instruções, a palavra, as ordens que Deus havia dado. Porque não aceitarias as instruções para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, ao qual ordenou aos seus filhos para que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia. Antes ouviram os mandamentos dos seus pais. E olha o que diz: a mim, porém,
que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, não me ouvistes. Também enviei a todos vós, os meus servos, os profetas, madrugando. Eu quero só abrir um parênteses, essa expressão madrugando são aqueles que oram, que intercedem, aqueles que buscam na madrugada, né? Ele fala, também enviei a vós os meus servos, os profetas, madrugando, ou seja, intercedendo, enviando-os e dizendo, convertei-vos cada um dos seus caminhos, e emendai as vossas ações, ou seja, deem continuidade na ordem, na palavra, no direcionamento, e não sigais após outros deuses para os servir. E então ficareis na terra que vos dei a vós e aos vossos pais, mas não inclinastes os vossos ouvidos a mim, e nem me obedecestes. Ou seja, ouvir e obedecer. Essa é uma grande dificuldade na nossa geração, em que enfrentamos nos altares da igreja brasileira, onde que o secularismo, a voz que fala mais alto, são as inspirações mundanas, são as inspirações de homens e mulheres que não servem ao Senhor, são inspirações de músicas, muitas vezes são inspirações de pessoas, até mesmo filósofos que não são homens nem mulheres de Deus, né? Eu me recordo que no ano de 2006 eu tive a oportunidade de visitar em Salvador uma igreja muito grande, muito bonita, e na época eu achei coisa mais linda aquela igreja. No fundo da igreja havia um vitral, um paredão de vidro voltado para o mar, uma coisa mais linda. Então, assim, durante o culto a gente não sabia se olhava para aquele mar bonito ou se prestava atenção no louvor. E eu pensei que durante a pregação aquele negócio ia ficar aberto. Aí quando terminou o louvor, fechou-se as cortinas para que o foco fosse voltado para a palavra. Mas durante o louvor ali, a ministração, os músicos perfeitamente, né? Os baianos tocam muito bem, graças a Deus. E muito perfeita a musicalidade, a instrumentalidade deles, as técnicas vocais. Mas eu achei alguma coisa estranha, porque eu não consegui sentir a presença de Deus naquele momento. E eu falei assim, Senhor, eu estou pecado. Senhor, cadê o Senhor? Onde que o Senhor está nessa igreja? E eu fiquei encucado aquele dia. E para mim foi uma novidade de ter visto tanto profissionalismo ali no altar. Eu não sou contra isso. Eu tenho muitos amigos que são profissionais mesmo naquilo que fazem no altar do Senhor, né? Tem um equilíbrio, como nós falamos nas outras aulas, um equilíbrio profissional com equilíbrio espiritual. Foi aquilo que Deus orientou Davi quando ele foi passar o trono para Salomão, passar o comando. Ele chamou os seus líderes e ele apresentou e deu destaque para um ministro. Ele falou assim, olha, esse rapaz aqui, ele é equilibrado espiritualmente e profissionalmente, ele é perito naquilo que ele faz, tanto no altar do Senhor como no serviço da casa do Senhor. Então eu não acho errado, eu acho corretíssimo. Mas eu fui convidado à noite para ir a um restaurante, né? O culto foi pela manhã e à noite fui convidado para ir a um restaurante. E chegamos naquele restaurante e ali nós podemos ver o rapaz que tocava o violão, estava tocando naquele restaurante do barzinho, fazendo show, cantando as músicas seculares. Eu não questionei a pessoa que me levou, não questionei o rapaz, e a pessoa por si só ela respondeu para mim que ela estava, era o trabalho dela, era a profissão dela, e ela estava fazendo aquilo com muita alegria, porque ela era o meio de sustento dela, mas ela atuava na igreja como um músico contratado, profissional, que fosse ali e cumprisse seu papel de músico profissional. E aquilo me deu uma tristeza no meu coração, porque eu falei assim, meu Deus, essa pessoa, esse homem jamais vai experimentar de coisas que nós experimentamos carregando a glória de Deus. E são várias experiências que nós tivemos, coisas que a gente vê ao longo do tempo, né?
pessoas que, por exemplo, nós falamos nas últimas aulas sobre pessoas que não têm fonte própria, né? São parasitas ministeriais, estão fluindo porque outros estão fluindo, são pessoas que estão usando do mover do que Deus usa outras pessoas, elas estão andando junto naquele mover, mas elas não produzem nada da verdade, elas não fluem de dentro para fora, elas não têm o que oferecer, né? Você observa que quando, por exemplo, você vai num congresso onde que tem uma banda ali muito top tocando, você observa os músicos, se você parar um pouquinho e não olhar para o altar e olhar para quem está ali na frente, quem é músico, eles ficam lá que nem coruja, né? Paradão, olhando, observando, criticando, né? Tentando talvez encontrar um erro, um defeito, ou até mesmo se julgando, eu sou melhor, eu podia estar lá, eu só toco melhor que esse cara, né? Eu canto melhor, eu sou isso ou aquilo. Sendo que a palavra de Deus declara que esse tipo de atitude, elas são de soberba, são de orgulho, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então é melhor se humilhar na presença de Deus. Dificilmente você vai num congresso de louvor e você vê músicos se entregando, mesmo aqueles que estão lá embaixo. E outra realidade, eu não estou aqui para apontar A ou B, eu estou querendo aqui abrir os teus olhos, porque você está talvez iniciando um ministério, ou já está no meio do caminho, ou talvez já tenha parado, tenha deixado tudo para trás de tantas coisas, de tanta mistura, de tanto santo com profano que você já deve ter visto, e isso tem entristecido teu coração. E quando você olha, você, por exemplo, vê algumas pessoas que estão ali naquele momento que está tocando, aquela multidão, e de repente, quando termina tudo, quando entra na mensagem, os músicos somem. Você vai procurar onde é que eles estão lá fora, estão na porta, estão tomando uma água, estão respirando, estão conversando, falando. E a palavra? E a oração, e a entrega, e as renúncias? Ou seja, é um momento de prazer. Então a adoração não é o foco, não é o centro, não é Deus, né? Mas sim o egocentrismo, é o seu próprio prazer, é a sua própria satisfação. Então você encontra várias realidades. Eu já presenciei tantas coisas que me entristeceram ao longo também desses quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos de ministério na área da música, né? De ter visto tantas coisas ruins. E eu falo assim que Deus tem nos dado livramento de muitas oportunidades que são até não são de Satanás, são de Deus, mas não eram para mim, para aquele momento, pelo menos, não era o tempo correto de Deus. E Deus foi dando livramento, abrindo os meus olhos, para que eu não colocasse os meus pés, para que eu não colocasse minha mão, principalmente não colocasse o meu coração nessas coisas. E aí eu olho e observo esse texto de Jeremias. Os recabistas receberam e aprenderam com um líder que foi íntegro, e eles se mantiveram fiéis à palavra que Deus havia ordenado, à palavra que Deus havia dado para eles. Enquanto que você, por exemplo, vai ver Jacó, chegou um momento onde que um anjo apareceu para ele, e o anjo pergunta para ele assim: Jacó, o que você está vendo? E Jacó responde para ele: eu vejo 2 varas de amendoeira. E o anjo responde para ele bem assim: viste bem, foste fiel à visão. Você vê no livro de Ezequiel, capítulo 37, né, no vale de ossos secos, depois do anjo ter levado ele, viu a realidade da igreja, o anjo do Senhor pergunta para ele: poderão esses ossos reviverem? E a resposta do profeta foi: Senhor, tu sabes. Ele não estava dizendo que não poderiam, ele não estava dizendo como, por exemplo, Eli, segundo a minha palavra não vai chover. Ele estava dizendo: Senhor, a tua vontade, qual é? Que seja feita. E quando ele recebe a ordem, ele diz: ouviste a voz do Senhor, ossos secos, torne a vida. Então, quando você é fiel à direção, à visão que Deus colocou na tua vida, fiel à palavra, fiel à sã doutrina, porque a pior coisa que pode acontecer na sutilidade de Satanás, você já ouviu aquela palavra,
Não tem nada a ver, né? Você vai ver que as nossas tentações nessa área musical são, eu vou enumerar algumas delas, talvez as piores que eu consigo identificar são a busca por oportunidades, agendas, talvez algumas pessoas tenham buscado a fama, né, como prioridade no seu ministério. Isso eu estou falando para os nossos dias. Talvez outros, amizades tendenciosas que vão levar a oportunidades, ou seja, pessoas que querem passar por cima de você ou se aproveitar do teu círculo de amizade para poder se achegar a outros. Você não é importante para ela. O importante é quem ela vai conhecer através de você. Para quem você vai poder dar a oportunidade de colocar na frente de alguma pessoa ou outra, né? Então, e fora outras coisas, né? Mas eu vejo assim, a pior de todas, você entra nas redes sociais hoje, você vê muitas pessoas oportunistas. É diferente daquela pessoa que humildemente quer entrar no teu coração com a palavra de Deus. Dificilmente uma pessoa que tem uma direção de Deus, ela vai encontrar pessoas que estão dispostas a ouvir a palavra de Deus, porque Jeremias aqui se encontrava nisso. E quando Deus levanta o profeta e diz assim, diz o Senhor, não é uma notícia muito boa. Quando um profeta se levanta com uma sentença de Deus, que é o que aconteceu aqui com o povo de Judá, você olha aqui o versículo de número 15, né? Continuando, fala assim, também vos enviei todos os meus servos e os profetas, madrugando e enviando, dizendo, convertei-vos cada um dos seus caminhos e emendai as vossas ações e não sigais após outros deuses para os servir. Então ficareis na terra em que dei aos vossos pais, e não inclinastes os seus ouvidos para mim, e nem me obedeceram. Ou seja, Deus já vinha antes falando. Eu costumo dizer e ensinar aqui na minha igreja, que quando Deus fala uma vez, Ele anuncia, Ele fala a segunda vez, Ele testifica na terceira vez. É porque a gente já é tardio, Ele está falando a mesma coisa sempre. Ou seja, o teu coração já está tardio, deixou de ouvir há muito tempo o conserto, a direção, o arrependimento, as renúncias, as entregas, né? E continuando aqui, versículo de número 16 fala assim, e os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, guardaram os mandamentos dos seus pais, que ele lhes ordenou, dizendo, mas este povo não me obedeceu. Porquanto assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 17, o Deus de Israel, ouça, aqui vem a sentença, a resposta, o resultado de não ouvir a Deus e não obedecer. Ouvi, ouçam, trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Eu lhes falei, mas não ouviram. Eu os chamei, mas não responderam. Sabe, quando você está caminhando, trilhando o caminho que o Senhor colocou na tua frente, você vai ser bombardeado por coisas que vai fazer com que você perca o foco. Satanás não está preocupado se você tem um grande chamado, uma grande missão na tua frente. Ele está preocupado em tirar o teu foco. Você está caminhando, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, olhando para frente, e de repente alguém faz assim do teu lado, assim, ó. Aí você olha. Você perdeu a direção. Você desviou o teu olhar para o caminho. E quando você olhou para o lado, você deu margem àquilo que é bom. Olha o que aconteceu com Jesus quando ele foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. A primeira coisa que Satanás fez não foi desafiar o poder, não foi tentar dissuadi-lo, convencê-lo do contrário, né? A primeira coisa que Satanás fez com Jesus foi crise de identidade. Satanás olhou bem nos olhos dele e disse bem assim, se tu és quem você diz que você é, transforma
essas pedras em pães. A crise de identidade, ela é revelada pela ausência da paternidade, do conhecimento do teu Criador, de ouvir a voz do teu Pai. Cantamos muitas vezes coisas que não estão condizendo com aquilo que a gente vive na prática. Eu costumo dizer que se a canção que você entoa na igreja ou canta para Deus não muda você por dentro, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente canta da boca para fora, mas nosso coração às vezes está longe. Talvez você esteja pensando em cantar bonito, em fazer bonito, porque algum dia um vídeo seu talvez vai bombar na internet. Ou eu vou fazer um cover de uma canção. Eu não sou contra isso, preste bem atenção antes de falar. Você tem que ter um direcionamento de Deus para o que você está fazendo em tudo. O que você faz no altar, dentro, fora, antes, durante e depois de toda e qualquer obra. Porque Satanás, ele vai atacar onde que há fraqueza, e a maior fraqueza dos ministros do altar são a popularidade, a fama, os brilhos dos flashes, dos holofotes, né? É a plataforma, são as vitrines gospels que existem hoje no nosso meio, onde que você observa ministros que se corromperam, não só mais, você que não se deixaram ser pressionados, eles simplesmente aceitaram porque é bonito, vamos lá, né? Vamos lá, é para Jesus, vamos lá fazer a diferença. Mas, por exemplo, eu vi alguns anos atrás um homem que se dizia ser um ministro, o melhor, não tinha outro melhor do que ele na nossa nação, e de repente ele foi criticado. O que ele fez? Participou de uma campanha de arrecadação na televisão, cantando músicas que não convém a um servo de Deus que foi consagrado os seus lábios, a sua vida para entoar e adorar o nome do Senhor. Estava lá cantando na televisão, sarará crioulo. Eu não preciso expor as pessoas aqui, mas você com certeza deve saber quem que é. Mas preste bem atenção, as pessoas de repente, quando viram aquilo, fecharam as portas. Mas ele só foi tudo aquilo, ele só chegou a esse ponto porque deram margem para isso, deram ibope. Falaram para ele, um dia chegaram nas costas dele e falaram assim: você realmente canta bem, realmente não tem ninguém que se compara a você, realmente você é o cara, né? Você é a quarta pessoa da Trindade, né? Quarta pessoa da Trindade. Mas preste bem atenção, aonde que leva os caminhos que você tem trilhado? No serviço da casa do Senhor, no seu chamado, no ministério. Nós temos falado aqui nas primeiras aulas para cá, de que o chamado é uma coisa, o ministério é outra. O chamado é você estar no quarto de oração, um quarto de adoração que é só você e Deus. A tua plateia são 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, né? E quando você estiver lá e Ele se revelar para você, Ele vai te convidar para sair. Vamos lá, vamos fazer um evangelismo, vamos cantar pelas nações, vamos dançar pelas nações, vamos pregar pelas nações, vamos viajar pelas nações. Só que como diz aquela canção, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não quer viver. A resposta que você vai dar para Deus provavelmente vai ser essa: Deus, eu não quero cantar em mais uma igreja, eu não quero mais uma agenda, eu não quero mais uma foto, um selfie para o Instagram, eu não quero mais curtidas no meu Facebook, eu não quero mais seguidores no meu canal do YouTube, mas eu quero a tua presença. Nada mais me satisfaz, eu não quero estar em outro lugar se não for na tua presença. E aí como diz o apóstolo Danduque, quando Deus falar isso para você e você responder para Ele dessa maneira, Deus vai falar para você: agora eu posso te usar, agora você está pronto. Então a resposta de estar com Deus é fazer. Só que as pessoas, por causa do santo com o profano, do secularismo, da embriaguez que a nação brasileira vive no meio gospel, ela tem vivido um período nojento de insanidade
mental, insanidade espiritual acerca daquilo que é santo. Na verdade, estão profanando, estão distorcendo, estão diluindo o Evangelho. E essa que era a realidade que o povo de Judá estava vivendo, que o rei e o líder máximo da nação estava vivendo. O rei Joaquim. Você vê no capítulo seguinte, ele manda queimar a lei, as palavras que Deus havia dado para Jeremias como ordem para que o povo seguisse. Você observa que os homens que eram para ser as pessoas que cuidavam da nação, que iriam orientar a nação, eles estavam corrompidos pelos falsos deuses. Se corrompendo assim, Deus trouxe a sentença, né? Nós vemos aqui, mas vamos colocar de uma certa maneira, nós falamos na última aula sobre a herança dos santificados, a casa de Zadok. Nós falamos da sentença, agora a recompensa, versículo de número 18 fala assim: mas a casa dos recabistas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, guardaste todas as suas instruções e fizestes conforme tudo o que ele lhe ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, ou seja, sequência na descendência, na visão, na geração de homens e mulheres íntegras, de homens e mulheres que vão dar continuidade na visão e na direção de Deus. Nunca faltará homem na casa de Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Preste bem atenção. Na última aula nós vimos o que aconteceu com o ministério levítico, que foi reprovado, né? Por causa da casa de Eli, o sumo sacerdote, os filhos de Eli, por causa da passividade de Eli, vendo, não fez nada, né? Como a Bíblia diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse já comete pecado. Eli estava vendo, falou, mas não fez nada. Entende? Muitas vezes, querido, você não pode parar só no falar, você tem que tomar algumas atitudes a respeito de tudo que está acontecendo ao teu redor. Se você está inserido num cenário de embriaguez, se a tua igreja está vivendo um momento difícil, querido, se mantenha íntegro. Eu não estou dizendo para você sair de lá. Eu estou dizendo para você se manter íntegro e fiel à visão que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Deus vai lhe usar, assim como usou a casa dos recabistas, para ser um exemplo. E você mesmo sendo exemplo, por causa da tua vida, a sentença de Deus vem, mas vem para conserto, vem para renovo, vem para restauração. É assim, desta maneira, eu entendo que Deus vai fazer nos nossos dias. Nesses últimos dias onde que a noiva está embriagada, a noiva está como aquelas 10 virgens, 5 prudentes que estavam alertas, estavam vigilantes, mantinham o óleo, né, nas suas lamparinas, mas outras 5 estavam dormindo, estavam despreparadas, estavam nem aí, faltava óleo, né? Eu entendo que, baseado nessa parábola, metade da igreja, metade dos ministros do altar no Brasil, talvez mais, estejam nessa condição. Estão dormindo na luz, né? Estão embriagados pelo secularismo, pela politicagem, pelo idealismo, pelo egocentrismo, né? São momentos difíceis que nós estamos vivendo na nossa nação como ministros do altar. Mas eu quero te falar uma coisa: se você se mantém na visão que Deus te deu, a recompensa é boa. E a Bíblia fala que a recompensa é a glória do Senhor. Esta é a nossa recompensa. Ninguém mais vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ninguém mais vai ter a capacidade, a unção de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
porque é com você, ou seja, o remanescente de Israel. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem aqui nessa noite e agradecer porque você esteve aqui conosco esse período. E eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus venha, através do Espírito Santo, regar essa palavra no teu coração. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, as ferramentas, mas acima de tudo, Deus, a tua palavra que permanece fiel. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos da tua igreja, que a nação brasileira venha viver um momento, Senhor, de reconstrução, da restauração da adoração na nação brasileira, onde, Pai, que nós voltaremos a ser fonte, jorrando e fluindo de dentro para fora e não sendo pressionado, meu Deus, meu Pai, nem seduzido, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelas paixões, Pai, pelo engano, Senhor, meu Deus, meu Pai, pelas plataformas, Pai, pelas oportunidades, as agendas, mas sim, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós venhamos ser atraídos, Senhor, para aquilo que permanece, para aquilo que é eterno, porque tudo isso vai passar, a igreja vai passar, as agendas vão acabar, os CDs já acabaram, mas aquilo que não vai acabar, que é a adoração, Pai, isso vai permanecer para todo sempre, porque foi para isso que fomos chamados, para isso que o Senhor nos gerou em Ti, para sermos adoradores em espírito e em verdade. Isso vai perpetuar pela eternidade. Por isso, Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos, Senhor, no Teu nome nesta noite, compartilhando a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe. Até a próxima ministração.